Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um encontro formativo, Diálogos sobre Infâncias, Concepções e Prática. O tema de hoje é o brincar, crianças e educadores que brincam. Segundo o Winnicott, a criança adquire experiência brincando. As experiências, tanto externas como internas, podem ser férteis para os adultos, mas para a criança, essa riqueza encontra-se principalmente na brincadeira e na fantasia. Tal como os personagens dos adultos se desenvolvem através de suas experiências da vida, assim, as das crianças evoluem por intermédio de suas próprias brincadeiras, feitas por outras crianças e por adultos. Ao enriquecerem-se, as crianças ampliam gradualmente suas capacidades de exagerar a riqueza do mundo externamente real. A criança é a prova evidente e constante da capacidade criadora, que quer dizer vivência. Partindo desta premissa, também podemos nos embebedar do que escreve Kishimoto. A criança não nasce sabendo brincar. Ela precisa aprender por meio das interações com outras crianças e com os adultos. Ela descobre, em contato com objetos e brinquedos, certas formas de usos desses materiais, observando outras crianças e as intervenções da professora, do professor, ela aprende novas brincadeiras e suas regras. Depois que aprende, pode reproduzir ou recriar novas brincadeiras. Partindo desses pressupostos e considerando que os documentos orientadores garantem o brincar como direito às crianças, precisamos também garantir educadores brincantes. E para este nosso diálogo de hoje, temos o prazer de ouvir duas educadoras brincantes, professora Ariana de Queiroz e professora Fernanda Belmejo. Sejam bem-vindas, é uma honra tê-las conosco. Bom dia ou boa tarde, não sei em que horário vocês vão ver esse vídeo. Meu nome é Ariana, eu sou professora da rede há quase 6 anos. Antes disso, eu tive o privilégio de passar um tempo como auxiliar de educação, então já são quase 12 anos de trabalho na rede municipal. E eu estou aqui para dividir, compartilhar com vocês as vivências e os aprendizados durante todo esse tempo, com grandes mudanças de concepção e com, acho que, um alargamento de olhar bastante grande. E eu sou a Fernanda Belmejo, que me junto com muita alegria com o Jean e a Ariana para compartilhar um pouquinho com vocês também da nossa experiência, o nosso olhar sobre a infância. Eu sou uma apaixonada pela educação, em especial pela infância, tenho certeza que como a maioria de vocês, né? Estou na docência nesse desafio há 21 anos e contribuindo com a rede municipal de Sorocaba desde 2017. Hoje, com muita alegria, fazendo parte da equipe do CI 114 e com mais alegria ainda, eu estou aqui nesse encontro com vocês. E como já estou com a palavra, peço a permissão para continuar conversando e dar início a essa conversa que teremos nesse momento, né? Quando eu recebi o convite com muita alegria, do Jean em especial, em nome de toda a Secretaria de Educação, para que a gente tivesse esse encontro formador, né? Eu mergulhei buscando muitas inspirações e me deparei com Walter Corran, que é um argentino que vive no Brasil, pós-doutor em filosofia, professor, pesquisador, escritor e foi assumido de muitos, mas em especial de Paulo Freire. Inclusive autor do livro Paulo Freire Mais do que Nunca, uma biografia filosófica. E em muitas de suas escritas, Corran questiona e reflete sobre a sala de aula, principalmente sobre a sala de aula sem tempo de experimentação, em especial as salas de aula de educação infantil. Então ele relembra um pouquinho o processo de alfabetização de Paulo Freire e a relação de aprender a ler o mundo e as palavras ao mesmo tempo. O privilégio de descobrir o nome dos pássaros e das árvores num quintal. E principalmente sobre entregar aquilo que de melhor pode ser oferecido
a uma criança que está aprendendo? O tempo, a liberdade, a curiosidade e as possibilidades. Essa riqueza que nós encontramos na infância. E Corran faz uma analogia da infância e do tempo, usando dois personagens da mitologia grega que eu particularmente gosto muito, Cronos e Kairos, dizendo que a infância não se mede em o tempo de Cronos, que é a personificação do tempo calculado, subordinado ao relógio, do qual não conseguimos fugir, mas sim em Kairos, que é a qualidade do tempo vivido. Kairos é o tempo oportuno, que faz um acontecimento ser especial, memorável, não em números, mas em sua significância, e como a infância deve ser. E nós, educadores, e eu me coloco também nesse papel, né? Que às vezes, na ânsia de cumprir com as datas, cronogramas, muitas vezes deixamos de proporcionar um ambiente convidativo à infância. E assim a aprendizagem e as descobertas. Incentivamos pouco as perguntas, os questionamentos, os experimentos, os sonhos e os desejos, a curiosidade, as explorações e tantas outras oportunidades que existem dentro da infância. E esse é um desafio mesmo. Criar esse ambiente convidativo às crianças é um desafio. Parar, respirar, no meio de todas as exigências que nós vivemos, é um desafio. Mas quando nós conseguimos parar, respirar e percebemos a riqueza das possibilidades da infância, eu garanto para vocês que esse exercício é importante e nós começamos a entender as possibilidades e as potências da infância. E como é importante a gente entender, fazer essa reflexão para a gente começar a mantê-la viva. Nós precisamos fazer isso enquanto educadores, manter a infância viva, fomentando a curiosidade, as possibilidades, principalmente o brincar. Entender e respeitar o tempo da criança, se deslocar para essa temporalidade de Kairos, que não tem o passado ou o futuro, mas prioriza o hoje, as possibilidades das crianças viverem o agora. E aí eu ouço muitos de nós, educadores, preocupados com os conteúdos. E os conteúdos estão bem ali, nas brincadeiras, nas experimentações, nas perguntas, nas curiosidades, nas investigações e nas muitas descobertas feitas pelas crianças. Então, nós que nos preocupamos tanto com o futuro e com as exigências da aprendizagem, às vezes esquecemos de olhar a riqueza dos conhecimentos que são construídos na infância, nas brincadeiras, na alegria e nas experimentações. E para ilustrar um pouquinho tudo isso que eu estou falando aqui, que nós vamos conversar nesse encontro, eu trouxe um pouquinho, algumas imagens para compartilhar com vocês, tesouros, e para a gente ver como tudo isso é possível, e quantos conteúdos e quanta aprendizagem existe na infância e nas brincadeiras. Aqui, como eu disse para vocês, hoje eu faço parte do CI 114. E essas imagens são de crianças dali, de um grupinho de pré-2. Então, aí eles estão numa brincadeira, um momento livre, que eles adoram, com pecinhas de encaixe. E aí as conversas que eles soltam nos mostram, né, o quanto significativo e rico são essas brincadeiras. Então, eles falam, eu vou fazer uma casa, e vai ter um quarto todinho amarelo, selecionando as pecinhas amarelas, classificando as pecinhas por cores. Eu primeiro vou fazer uma casa bem grande. Olha quantas pecinhas eu vou usar. Pro, nós vamos construir uns amigos. O meu vai ser maior. Olha o meu. Tem as pernas iguais, mas o braço não. Um tem mais pecinha que o outro. Por isso é maior. Vou aumentar o tamanho dele. Ele vai crescer. Olha, Pro, como ele cresceu. Aumentou muito as pecinhas. Agora tem muito mais. Esse é um outro momento. Uma atividade com carvão. E Pro, o carvão deixou minha mão preta. Olha a minha casa. Tem uma janela quadrada. E a porta tem que ser maior que a janela.
Pro, a minha casa tem só uma janela, mas é redonda e está dividida em 4 partes. A minha tem 2 pessoas dentro, a mãe e a filha. Num outro momento, numa brincadeira com barro, estou fazendo um milkshake e a cobertura está escorrendo. Agora vou fazer um brigadeiro que vai ter nele e vou procurar um canudo. Olha, mas eu achei a letra do meu nome. E eu tenho certeza que vocês, apreciando essas imagens junto conosco, conseguem perceber a aprendizagem que existe no meio de tanta brincadeira, a concentração necessária, os cálculos, as reflexões, o raciocínio, as perguntas, as investigações que eles precisam fazer para eles terem as transformações e as descobertas. Então, no meio de tanta alegria, a gente consegue perceber visualmente, concretamente, quanto conhecimento existe. E isso é infância, isso é riqueza da infância. E para vocês continuarem se encantando e percebendo todas as possibilidades e a potência que é a infância, e sentir o quanto é possível permitir e viver todas essas experimentações, a professora Ariane irá compartilhar com vocês mais tesouros ainda. Então, para falar um pouco sobre cotidiano e como a gente pode, né, olhar toda a nossa rotina com outros olhos, tem aqui uma imagem de uma fala de uma das crianças da minha turma para falar de uma atividade que eu achei sensacional, sensacional, que foi desenho na transparência. E a Ana disse isso, que todo mundo devia fazer isso na infância. E o que foi isso que a gente fez? Desenhar na transparência. Só que não era só um desenho na transparência. Como vocês sabem, os prédios de oficina viraram não só prédios de oficina, agora são CIs e creches, e nós temos essa porta de vidro gigantesca e maravilhosa, e a gente foi desenhar com as crianças. A gente preparou os materiais, conversamos sobre o que a gente ia fazer, e foi um estranhamento, né? Porque como assim desenhar em porta? É uma coisa impensável. E foi maravilhoso. Eles descobriram que eles podiam desenhar uns aos outros, e a concentração foi uma coisa sensacional. Eles se divertiram por muito tempo. E nessa última foto, tem um menininho que fez uma carinha numa bolinha. Como o vidro é transparente, né, a porta é transparente, a gente decorou para que ninguém batesse, né, desse de encontro com a porta. E aí, uma das comandas foi para não estragar o que já estava colado na porta, né? Ele não estragou. Ele fez uma interferência no que já existia na porta. E essa foi assim, uma vivência sensacional. Para eles deve ter sido muito legal, mas para mim, né, o meu olhar de professora mudou um pouco, sabendo que a gente tem uma intenção e as crianças, elas extrapolam a nossa intenção com muita facilidade. A gente acha que é uma coisa e às vezes aquela coisa é uma fração do que as crianças têm possibilidade de construir, de fazer. Aqui tem desenho com água, que parece uma coisa muito sem graça, assim, né? Parece uma coisa super simplista. E não é porque é simplista, não é porque é simples que é simplista, perdão. As crianças exploraram muito, era um dia de muito calor, e eles descobriram que o sol apaga o desenho com água. E um deles disse, gente, não adianta desenhar porque o sol destrói o nosso desenho. E, assim, são experiências que parecem que não tem graça, né? Ou que não fazem sentido. Mas ver as crianças explorando essas possibilidades, conversar com elas, mostra como o nosso olhar ele é muito pequeno, às vezes, para a potência que as crianças têm e com os materiais que a gente oferece, né? Aqui no carimbo com rolha, uma das comandas foi: a gente não pode misturar as tintas dentro do prato, porque se você quiser escolher, né, você pode usar todas as cores para o seu desenho, para o espaço que você tem, mas se a gente misturar tudo dentro do prato,
a gente acaba não conseguindo usar todas as cores, já que não dava para misturar no prato, uma das crianças misturou na rolha para ver o que acontecia. Então, a curiosidade e a comanda fazem a criança pensar em outras possibilidades, e isso é uma riqueza sensacional. Aqui, eu adoro essas imagens. Uma das professoras trouxe frutos da paina. E o que a gente fez? A gente explorou as painas e a gente descobriu que elas são muito pesadas quando elas estão verdes. Abrimos, mexemos no algodão que tem dentro. A gente fez diversas experimentações e a última fase disso foi fazer barco com as cascas. A gente recolheu gravetos, folhas, e a gente usou tudo isso para fazer os barcos. Também era um dia de muito calor e sempre na intenção de fazer essas vivências coletivas, porque daí a gente tem a oportunidade de ver todas as crianças da escola interagindo, criando e experimentando tudo junto. As professoras ajudaram, as crianças ajudaram a construir todos esses momentos, e a gente se baseou, a gente teve ideias para isso depois de uma formação do Inventários da Natureza com a Vanessa Marconato, que é o trabalho da Vanessa é riquíssimo, e ela partilha muito conhecimento, muita coisa com a gente. Se a escola de vocês ainda não teve a oportunidade, peçam para as suas gestoras e para os seus gestores, gente, porque o Inventários da Natureza é maravilhoso, de verdade. Essas são algumas das vivências que a gente teve, e assim, a gente sempre faz tudo muito simples e de uma forma que a gente consiga abarcar todas as crianças. As velas com giz de cera, né, é uma coisa um pouco, vamos pensar, perigosa, né? Mas a chave de tudo é a supervisão. Então, sempre tem um adulto junto. E eles puderam experimentar coisas que em casa não é possível, né? Fogo, a vela e o giz de cera. E, assim, as crianças adoraram. E não só as crianças, a gente também. Porque são possibilidades que, às vezes, a gente não explora porque tem um pouco de medo, né? Tem receio de que certas coisas a gente não pode explorar com as crianças porque é perigoso. O gelo colorido a gente fez na Semana da Criança. Então, as crianças, a gente misturou o gelo com elementos da natureza. Então, eles colocaram no saquinho, a gente colocou tinta, esperamos congelar e depois eles desenharam com o gelo. E daí eles exploraram textura, exploraram as sensações e pela cara dessa criança dá para ver o quão divertido foi. As crianças se divertem, a gente se diverte percebendo o tanto de conhecimento que eles produzem juntos. A gente ainda tem poucos espaços construídos na escola, né? E essa vivência com as caixas foi muito interessante, porque agora a gente usa essas caixas para guardar objetos na escola, e as crianças lixaram, pintaram, e o interesse deles em fazer uma coisa que parece que não é uma coisa que criança pode fazer, faz com que eles se concentrem muito. É assim, um momento sensacional. Aqui é esse negócio de ser simples, mas não ser simplista. A gente tem pintura com escova de dente. Escova de dente é uma coisa que todo mundo usa. E são aquelas coisas do cotidiano que a gente vai guardando, e quando tem uma quantidade, né, grande, a gente oferece para as crianças. Foi sensacional também. Essa é uma palavra que eu uso muito quando eu falo de infância. Outra experimentação que foi maravilhosa foi o giz de lousa molhado no papelão. Por quê? Porque eles descobriram, por exemplo, que quando você desenha no papelão do lado, ele faz música. Quando a gente coloca o giz dentro da água, por exemplo, ele começa a fazer barulho, como se fosse de borbulha. E quando as crianças descobriram isso, eles saíram contando para os outros, assim, foi muito legal. E são experiências simples, né? E que geram, assim, um momento muito maravilhoso. Na vivência da praia, a gente levou tecido, esses pallets foram os pallets que onde ficaram as cestas para entregar para as famílias. Então, era uma coisa que estava lá e a gente só deu outra utilidade.
tecido, tinha umas professoras que tinham cadeira de praia, a gente colocou lá, colocou um guarda-sol e as crianças se deliciaram a manhã inteira brincando de praia. Eles nadaram, surfaram, fizeram diversas coisas e, teoricamente, é só um tecido, um pallet, cadeira e um guarda-sol. Então, assim, preparar o espaço é importante e as crianças fazem com esses espaços coisas que a gente não imagina. E por que tudo isso foi possível? Foi possível porque a equipe inteira estava disposta, né? A colocar a mão na massa, a preparar os espaços. E é isso. Fazer escola é uma coisa que é coletiva. Então, é todo mundo junto. É um trabalho, não é de cima para baixo. É todo mundo junto, um do lado do outro. E todo mundo de mãos dadas. É por isso que a gente é comunidade. É isso, gente. E daí, para terminar, eu gostaria de mostrar 3 vídeos de vivência das crianças no cotidiano da nossa escola. Um menino chamado... Nossa, eu João. Daí eles estavam andando pela rua, lendo um livro de história. Na hora que ele terminou de ler o livro, ele conversou com uma pessoa que ele nem conhecia. E aí? Daí a pessoa sequestrou o João. Sequestrou o João, e daí? Sequestrou! E daí? O que aconteceu com o João? Daí o João conseguiu escapar. Na hora que o João escapou, ele lembrou que ele tinha que fazer uma armadilha. Daí a armadilha dele foi uma armadilha de urso. Esse foi um momento da nossa fogueira que as crianças também construíram. Esse foi o momento da praia que a gente organizou o espaço. E esse é de uma descoberta de uma minhoca. Ai, não mexe a minhoca. Não mexe a minhoca. Não mexe a minhoca. E a minhoca tá viva. Não mexe a minhoca. Deixa a minhoca aí. Pegar ela na mão. Eu tenho. Eu pego. Ai. Eu quero. Coragem, eu tenho. Só que eu acho que ela que não gosta muito de você pegar na mão, né? Deixa eu pegar. Eu acho que não. Ela bebê ainda, gente. Ó que bonitinha, ó. Deixa eu ver. Ela sai, ó, pra ela conseguir andar e volta, Ó. ó. Não fica segurando, não. Ah, você vai pôr na mão dele? Deixa eu ver. Então põe. Não. Então põe na mão dele. Coloca aqui, ó. Ó, a minhoca, ela tem anelzinho. Vocês conseguem encontrar o anelzinho no corpo dela? Ó quantos anéisinhos, tá vendo, ó? Coloca ela aqui, coloca ela aqui. Põe ela aqui pra gente ver. Ó, ela vai andar, ó, os anéisinhos, ó. Ela anda, ela tem os anéisinhos, ó. Bem, depois de vocês verem toda essa riqueza que a Ariana mostrou, eu só vou discordar uma coisa da fala dela. Quando ela fala das experiências que são simples, eu não concordo muito, porque são experiências riquíssimas. Mas, na verdade, o que nós queremos mostrar é que são simples porque são possíveis, né? Como ela disse, a nossa escola não tem muitos recursos. Então, tudo é possível, como a Ariana também disse, pelo empenho, união e criatividade da equipe, né? Principalmente quando realmente vivemos a infância e despertamos um professor brincante, que tem inquietude e que respeita os saberes da infância. Professor esse que brinca, né? E como diria na sua sabedoria Carlos Drummond de Andrade, brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo, né? E o professor brincante é isso que a Ariana mostrou nesses vídeos, nessas imagens, que brinca junto, que vive junto, que experimenta junto.
e que descobre muita coisa junto e coloca a imaginação em ação. Dia desses, um aluno me pediu para desenhar um gato, né? E assim eu fiz. E logo no início do meu desenho, um soltou: a Pro não sabe desenhar um gato. E o outro falou: sabe sim, não está pronto ainda. Então eu respondi: claro que eu sei, esse é o meu gato, do meu jeito, e ele está pronto sim. E eu gostei dele. E depois disso, uma longa conversa se iniciou sobre os diferentes gatos e que cada um desenha diferente, e tudo bem, cada um desenha do seu jeitinho. Logo então as crianças lembraram de uma história que ouvimos, que tinha o peixe redondo, o peixe quadrado, e por aí a conversa foi. E mais uma roda de conversa cheia de diversidade, liberdade e respeito às diferenças nós tivemos. Então, professor brincante é isso, que vive junto nessa intensidade e aproveita todos esses momentos para falar dos gatos, dos peixes redondos e quadrados, dos anéis das minhocas, né? E para finalizar, eu escolhi uma imagem para compartilhar com vocês, um par de olhos brilhantes e alegres. E depois de muitos cálculos, ele construiu chaves, suas chaves para lugares coloridos. E veio com muita alegria mostrar sua conquista e disse: Pro, eu fiz as chaves das cores dos lugares coloridos, todas iguaizinhas, têm as mesmas pecinhas e os mesmos tamanhos, mas cada uma tem sua cor. E olha esse olhar nos mostra a alegria da conquista, do planejar, do pensar, do testar e construir suas chaves. E eu espero ter outras oportunidades de continuar refletindo e descobrindo com vocês as possibilidades, riquezas e potências da infância. Hoje, com essa imagem, eu agradeço toda a equipe da CEDU, em meu nome, no nome da Ariana, e em especial ao Jean, pelo convite, por ser esse parceiro, companheiro que sonha e mergulha conosco nessa riqueza que é a infância. Fica difícil até continuar depois de uma explanação tão bela e cheia de detalhes e riquezas. Ariana e Fernanda, muito obrigado pela parceria. De verdade, para encerrar, eu gostaria de agradecer e dizer que nós sabemos que o trabalho e a potência que acontece no chão da escola, no chão brincante da escola, ela tem a força e o poder do professor brincante, daquele que está junto, que prepara, que observa e que acompanha o desenvolvimento, né, das crianças através da interação e da brincadeira. No livro Tremores, o Jorge La Roça diz que experiência é aquilo que nos passa, que nos toca e que nos move. Que nós possamos ser atravessados por essas experiências e que a gente possa compartilhar cada vez mais e mais. Como parte dessa nossa ação formativa, hoje, ao preencher o formulário de presença, nós teremos um campo especial para que todos os educadores da rede possam colocar imagens potentes do seu fazer, compartilhar vídeos e dividir também conosco o trabalho que tem sido realizado. Confiantes de que essa foi mais um excelente momento de reflexão, encerramos, e aí gostaria de encerrar com um pensamento do professor Valdemir Miotello, que é líder do estudo de gêneros e discursos da UFSCar, quando ele diz: não se ri sozinho, é preciso rir com o outro, que nós possamos rir o nosso fazer e sonhar infâncias que ainda não descobrimos. A todos um grande abraço, nos encontramos na próxima ação formativa.